Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Challenge Case dessa terceira edição do Anestesia On, Congresso Online de Anestesia, agora internacional. Está sendo um sucesso, só aulas maravilhosas. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui com o Dr. Gabriel Redondano, que foi palestrante do segundo Anestesia On, com uma aula brilhante. Gabriel, muito obrigado por estar aqui. Tenho certeza que você trouxe um caso muito bacana para a gente poder discutir junto com o pessoal que está assistindo. E antes de mais nada, né, agradecer a sua presença, e eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, né, o que você está fazendo hoje, o grupo que você chefia, o hospital Vera Cruz, falar um pouquinho disso tudo, antes de a gente começar a falar sobre o caso, por favor. Legal. Obrigado, Renato, pelo convite, é sempre uma honra estar com você. Eu sou um grande fã, entusiasta de toda essa forma de ensino que leva o conhecimento já de uma maneira mais mastigada e já que faça com todos que assistam a aula consigam entender e consigam colocar lá na prática também as aulas do Anestesia On. Então, a gente aqui, todo o grupo, todo o time aprecia muito essa forma de ensino. Eu sou Gabriel Redondano, eu trabalho em Campinas, aqui no Hospital Vera Cruz. Eu chefio o GCA, que é o Grupo Care de Anestesia. A gente tem aqui um serviço de residência também no Vera Cruz, é um serviço de residência já bem antigo, bem tradicional. Né? Eu coordenei a residência médica por 9 anos, a residência de anestesia aqui do hospital, e há 3 anos eu coordeno o Grupo Care de Anestesia. Nós temos aqui um hospital de grande porte, o Vera Cruz, é um hospital referência na região. Nós temos praticamente todos os tipos de cirurgia robótica, cirurgia pediátrica de grande porte, cirurgia cardíaca, muita cirurgia ortopédica, neurocirurgia. Eu fiz a minha formação como médico na Universidade de Taubaté, depois fiz a residência em Campinas, no CT Integrado de Campinas. Depois disso, já fiz também uma formação em terapia intensiva para adultos e também anestesia em pacientes de alto risco. Vamos dizer assim, a minha maior motivação são cirurgias de grande porte e cirurgias em pacientes criticamente enfermos, pacientes de alto risco. Isso aí, vamos dizer assim, é o que eu procuro fazer no dia a dia. O nosso serviço, ele contempla vários tipos de cirurgia, como eu disse, e uma das coisas que a gente vem tomando muita atenção e também cada vez se adaptando são as cirurgias ambulatoriais, as cirurgias fast track, muito inspirado no modelo do ERAS e do PSH também. Então, eu acho que é o mais fantástico desses programas, que antes, quando a gente falava em cirurgias ambulatoriais, só pensava em cirurgias ambulatoriais de pequenos portes em pacientes sem comorbidades. Hoje, o que o ERAS vem mostrando para a gente é que essas cirurgias ambulatoriais, com alta precoce, elas podem ser feitas em várias especialidades e pacientes com mais comorbidades do que se pensava antigamente. Então, esse tem sido o nosso desafio, adaptar a nossa técnica e, às vezes, adaptar até a nossa estrutura de hospital para permitir essa alta mais precoce e visando os melhores desfechos para o paciente. O nosso grupo, o GCA, Grupo Care Anestesia, ele está passando por uma acreditação internacional, que é a acreditação Kimenton. Então, com isso, fez com que a gente criasse um departamento de qualidade no nosso time também, e a gente pudesse auditar os nossos desfechos, para saber que aquela técnica que a gente está utilizando, se realmente está trazendo satisfação para o paciente, além, logicamente, de ser segura, com vários indicadores de segurança, mas se o paciente está sendo satisfeito, e a gente ficou com um olho muito mais crítico no pós-operatório. De repente, a gente fazia uma técnica, a gente achava que era interessante, que achava que era de vanguarda, mas você não acompanha o pós-operatório. Às vezes, esse paciente ele demorou para ter alta, às vezes ele demorou, teve muita náusea, ele teve muita dor, ou ele ficou com um bloqueio muito prolongado. Então, o que a gente fez, auditando esses dados, a gente é um processo de melhoria contínua. A gente consegue ir fazendo adaptações, buscando a satisfação do paciente, que é medida diariamente, e também das equipes cirúrgicas. Então, com isso, a gente conseguiu adaptar e vem adaptando várias técnicas e várias, vamos dizer assim, tanto no pré, no intra, no pós-operatório, visando o melhor desfecho para o paciente, né? Que é o que a gente está procurando, que vem ficando bem evidente com o nosso departamento de qualidade. Nossa, sensacional, Gabriel. É o anestesista saindo da sala de cirurgia e participando de todo o processo, né? Isso é fantástico. E eu acredito muito nisso, que nós, anestesiologistas, podemos impactar diretamente nos desfechos desses pacientes, tanto como grau de satisfação, quanto, né, menor incidência de complicações, maior aceleração da recuperação, né?
Isso é muito legal e eu estou muito curioso para saber do caso que você trouxe, que está relacionado com o estudo que você falou, não é isso? Isso. O caso que a gente trouxe, né, para discutir, vamos dizer, é um caso que, se você pegar item por item, talvez ele no dia a dia nos deparamos com situações mais desafiadoras. Mas se você pensar em todo o contexto e a satisfação do paciente, sem colocar em risco a segurança, que é o principal é que seja tudo feito com a máxima segurança, né? Você colocar todo esse contexto, ele traz algumas peculiaridades que não deixam de tornar um desafio também. Esse paciente é interessante, que é um paciente que ele até uma equipe cirúrgica que não operava em nosso hospital e ficou sabendo desse programa que a gente utiliza em outras especialidades de alta precoce, recuperação precoce, visando o melhor desfecho, e fez com que o médico, sabendo disso, acabou trazendo, vamos tentar fazer essa cirurgia lá no Veracruz, que pode atender todas as suas necessidades para o paciente. Porque o paciente, além do que a gente vai comentar, vinha postergando essa cirurgia bariátrica, por alguns motivos. Primeiramente, que ele já tinha tido uma experiência em outro serviço por dificuldade de intubação, com a cirurgia chegando até a ser cancelada, uma outra cirurgia que ia ser feita anos atrás. Então, com isso, ele já tinha um certo trauma quando se falava de anestesia, que ele acabou nem fazendo a cirurgia, acabou desistindo, era uma cirurgia eletiva. E depois de um tempo, ele começou a ter, não tem uma relação com a anestesia, né? Com essa experiência prévia, mas ele teve algum evento na vida dele que ele acabou desenvolvendo uma síndrome do pânico. Então ele tem um grande medo de hospital. Ele é um paciente, por exemplo, que se falasse para ele que ele tinha que dormir no hospital, ele provavelmente não, ele também não faria cirurgia. Lógico que isso não é premissa, a gente não pode garantir que o paciente não vai ter o pernoite no hospital, a gente não pode fazer isso, e também não é nenhum demérito que isso aconteça. Mas a gente pode ajustar algumas práticas que a chance de ter uma recuperação mais rápida, com o melhor desfecho, possa ser evidente em tempos mais curtos. Esse paciente, então, é um paciente do sexo masculino, com 48 anos de idade, com MC de 52. MC de 52, ele era hipertenso, em uso de hidroclorotiazida e também beta-bloqueador, diabético, fazia uso de tanto insulina injetável, mas também de hipoglicemiantes orais, e dislipidêmico. Fora isso, ele tinha uma Lampate 4, um pescoço grosso, um pescoço curto, e essa história prévia. A gente tem que sempre valorizar. Quando o paciente chega para a gente com essa história de intubação, a gente não pode achar que a gente é melhor do que o outro serviço. Você tem que valorizar e estar sempre armado com todas as terapêuticas para essa via aérea difícil. A gente também monitora nossos indicadores, a incidência de via aérea difícil não reconhecida. O paciente que passou pela avaliação pré-anestésica e, de repente, por algum motivo, não teve a via aérea difícil reconhecida, isso aí entra no nosso indicador também. Porque aí a gente já tem que preparar toda a sala de um jeito. Esse paciente, para fazer a bariátrica, é uma equipe que a gente agora já é parceiro, começou a trabalhar, eles têm um trabalho perfeito do ponto de vista de nutrição, de suporte psicológico com o paciente, também quando passa na avaliação pré-anestésica, o paciente ele já vem muito certo da cirurgia, do que ele vai enfrentar antes, durante e depois em relação à cirurgia. Nossa avaliação pré-anestésica, a gente já discute com o paciente todas as opções, que a gente explica com as técnicas utilizadas, tem o termo de consentimento, e uma das coisas que a gente já também, que tem grande impacto e também é muito seguro nessa abreviação dos tempos de recuperação, é a abreviação do tempo de jejum. Então, o paciente ele já entra para a cirurgia bem nutrido, a satisfação dele é outra, se for ver a resposta, a insulina dele também é outra no pós-operatório, isso aí já tem menor risco de infecção, a mobilidade intestinal, o peristaltismo, ele volta mais precoce. Então, é um simples fato que você tem que ajustar. Só que para você ajustar isso, de repente, você tem que mobilizar e quebrar vários paradigmas. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente pode fazer esse tipo de pesquisa, na nossa própria equipe de anestesia, se os anestesistas fossem submetidos a um tipo de cirurgia, quais deles se sentiriam seguros a ingerir líquido claro de 2 a 3 horas antes da cirurgia? Garanto que não é 100%, talvez metade ou mais vai falar assim, não, eu prefiro ficar 12 horas de jejum, com risco de uma broncoaspiração, que é uma coisa que a gente sabe que foi descrita em gestantes, com anestesia inalatória, no N pequeno, uma coisa do século passado. Mas são ideias que vão se propagando, e para a gente ter o melhor desfecho, a gente tem que ir quebrando também.
né? Então, a abreviação de jejum ela tem N benefícios. Então, como a gente já pode citar, e também, com certeza, ela melhora a alta do paciente, o tempo de recuperação. E esse paciente ele trouxe esse desafio para a gente. É um paciente com uma viária difícil, reconhecida, com essa síndrome do pânico bem evidente. Ele também fazia uso dos medicamentos para controlar esse pânico dele. Então, para esse paciente, quando você fala de uma intubação acordado, que seria uma boa técnica, a mais, vamos dizer assim, segura para esse paciente, talvez ele não seja o mais colaborativo. Quando começa a explicar essa técnica para ele, ele falou assim, não quero fazer a cirurgia. Agora, lógico, numa situação de emergência, numa situação que você não pode ter o acesso à via aérea, você não, aí a segurança vem acima de tudo. Mas seria um paciente não colaborativo para esse tipo de intubação, para essa técnica. Então, foi muito bem conversado no pré-operatório, a gente fez a abreviação de jejum, ele ingeriu refeição leve 6 horas antes, ele estava já em uso praticamente de sopa, e a solução de maltodestrina 3 horas antes do procedimento, 200 ml. A gente não coloca pré-anestésico nesse protocolo de recuperação, de aceleração da recuperação, medicamento pré-anestésico a gente não utiliza, né? O paciente ele vem para a sala, a gente utiliza mais em crianças, mas em adultos também. A gente acrescenta uma pergunta simples na avaliação pré-anestésica. Isso funciona muito bem em criança. Qual que é o desenho que você gosta, pergunta para os pais, se a criança gosta de assistir? Então, quando é criança, a gente já sai no celular, com o aplicativo, a criança, a gente já pega do colo dos pais, ela vendo o desenho. Ela também acorda, quando ela desperta, já vendo o desenho também. Com um adulto, muitas vezes você pode fazer isso. Ele está vendo uma série no quarto, ele está vindo com o fone, no seu próprio iPad, no seu tablet, vindo a série. Então, são situações não medicamentosas que você consegue controlar a ansiedade. Ele foi para a sala, a gente deixou todo o aparato da intubação e a gente optou por fazer, né? Então, a primeira coisa que muda muito nesses pacientes bariátricos ou uma viária difícil, nesses IMCs também, é o posicionamento do paciente. A gente utiliza o trapézio de posicionamento, então com isso a gente já tem um ganho, vamos dizer assim, na intubação do paciente. O laringótico a gente também utiliza aqui de rotina, e a gente acabou optando, aí você pode, por favor, complementar, pela intubação em sequência atrasada nesse paciente. Isso aí foi a técnica que a gente utilizou. Muito legal, Gabriel. Nossa, é um caso bem interessante, bem desafiador mesmo, né? Por ser, pelo BMC em si, né? Eu queria te fazer uma pergunta antes, ele tinha apneia do sono? Provavelmente sim, né? Sim. Tinha apneia do sono em uso de CPAP. CPAP. Né? Então, a gente faz lá na avaliação pré-anestésica lá o índice stop bang e ele já utilizava o CPAP também. Então, nesses casos, a gente já, quando não faz, a gente já, no caso dele, já acompanhava, mas a gente já começa com uma fisiorrespiratória antes da cirurgia. O paciente, quando ele desperta, ele já começa a fazer o exercício de fisioterapia respiratória na sala de cirurgia, quando ele desperta. Ele já fica lá fazendo os exercícios a próprio momento que ele desperta e continua fazendo na recuperação pós-anestésica. Fantástico. E o CPAP ali é disponível também se precisar numa sala de operação, né? Com certeza vocês devem deixar o CPAP dele ali de stand-by, né? Sim, o CPAP disponível. Nesses casos, é até interessante, o paciente, ele sai da sala muito acordado. Alguns pacientes, eles vão até caminhando da sala de cirurgia para a RPA, né? E na recuperação pós-anestésica. Então, na recuperação, ele nem precisa do CPAP, vamos dizer assim, que é mais só se ele cochilar, passivo. Ele fica fazendo, se ele cochilar. Caso ele fica fazendo exercício ativo mesmo de respiração, com a fisioterapia já na sala de cirurgia quando acorda e também na recuperação pós-anestésica. Muito legal. Então, e a gente tem um outro fator agravante, que é a síndrome do pânico, né, que é um paciente pouco colaborativo que provavelmente não ia tolerar, né, uma broncoscopia acordado e uma sedação também leve ali também, provavelmente também não por conta da apneia do sono, né, então realmente bem desafiador. E aí você optou pela sequência atrasada, né, que eu acho que é fantástica, porque também nesses casos ela fornece uma pré-oxigenação muito boa, né, que são pacientes que merecem uma boa pré-oxigenação, né, o Gabriel.
Sem dúvida, a gente consegue, né, a gente consegue aumentar a concentração alveolar de oxigênio, fica muito, vamos dizer assim, uma concentração muito segura. A gente vai ter um tempo para a intubação desse paciente, já que a concentração alveolar do oxigênio aumenta muito, né, com essa pré-oxigenação da sequência atrasada, e sem causar distensão gástrica no paciente, né? Porque a distensão gástrica no paciente, se você ventila esse paciente, é uma coisa que muitas vezes até impossibilita a cirurgia, porque tem uma distensão gástrica, muitas vezes essa distensão vai para todo o intestino, então você dificulta, e já teve alguns relatos de caso, de não conseguir fazer a cirurgia por conta da distensão de alça abdominal. Então, nesse caso, a gente optou pela sequência atrasada, utilizando drogas também de fácil reversão e de duração curta, mas a pré-oxigenação é fundamental. Então, a abordagem que a gente optou foi essa, a sequência atrasada, fazendo a indução venosa e essa pré-oxigenação que nos dá um limite de tempo bastante seguro no caso de uma situação que eu não conseguiria entubar o paciente para reverter o quadro. Você utilizou a oxigenação apneica também, com catéter nasal, na hora da laringoscopia? Conta pra gente, qual a medicação que você utilizou para indução? A gente, nesse protocolo que a gente faz visando a alta precoce do paciente, a gente não é opioide free, a gente é opioide spare. Embora nesse caso, a gente fez um pouquinho diferente, a gente poupou ainda mais opioide, né? Então, o que a gente faz? A gente faz na primeira infusão do paciente, na primeira solução salina do paciente, de 100 ml, a gente faz o protetor gástrico, faz a dexametasona, pensando depois na proteção de náusea e vômito, faz sulfato de magnésio, a gente faz 1 grama nessa indução, e depois deixa mais 1 grama durante todo o procedimento, não utiliza mais, são cirurgias basicamente de 1h30 a 1h40 de tempo de sala, né? O bypass, que é a técnica utilizada, de tempo cirúrgico em torno de 1h, 1h15. Então, o tempo de sala total, desde que entra, venóculos, enfim, é 1h40. A gente faz Tem gente que aqui prefere fazer a clonidina, a gente tem até uma regra interessante, que a gente no serviço, já que é uma coisa para prática, a gente adaptou, que é a regra da clonidina. Então, qual que é a dose da clonidina? Eu brinco, não, a dose da clonidina é a que está no monitor, a frequência cardíaca do monitor. Se ele tiver com 120 de frequência, lógico que não vale em criança, em adultos, faz 120 microgramas. Se ele tiver com 110, faz 110 microgramas EV. Se ele tiver com 90, faz 90. Isso aí, na prática, a gente acaba vendo que funciona. Ou, se não, a dexmedetomidina, 1 micrograma por quilo na indução. Nesse caso, a gente fez só na indução, dexmedetomidina, 1 micrograma por quilo, nesse primeiro soro. O paciente ele tinha 160 quilos, então a gente fez 160 microgramas. Fez a cetamina também na indução. Cetamina a gente utilizou 1,5 miligrama de cetamina. Em alguns casos, nesse caso ele não utilizou, mas a gente faz um sulfentanil de 002, 003, então seria nele 20, 30 microgramas. Nele a gente não utilizou. A gente fez a dexmedeto, a cetamina e o sulfato de magnésio, e aí o propofol, o PFS, o propofol em infusão contínua. A gente monitora esse paciente, uma venóclise periférica, ou 18, geralmente um 20, em alguns casos 18, mas geralmente um acesso periférico 20, pressão arterial não invasiva, capnografia, oximetria de pulso e monitor da profundidade cerebral. A gente utiliza de rotina, né? E a gente faz ou venosa, nesse caso foi venosa, com infusão de propofol, infusão contínua, alvo controlada, ou a gente faz a balanceada com desflurano. Então, nesses casos de recuperação que a gente está pensando, né, nesse protocolo de recuperação rápida, precoce do paciente, a gente utiliza ou a venosa total, ou se não, balanceado em uso de desflurano. Nesse caso foi a venosa total, então a gente conseguiu, fez essa indução, utilizou de opioide na indução, ficou só mesmo remifenta, 0,05 microgramas por quilo minuto durante 7 minutos. E só também como dose antinoceptiva mesmo, né? Isso, né? Antinoceptiva, porque a gente faz a periglótica também, né? É isso que a gente perguntar, a periglótica faz também. A periglótica a gente faz,
Isso aí me dá, o manuseio da via aérea fica muito mais seguro, porque a gente não está utilizando opioide, a gente então não sim, tá, a gente está poupando o opioide, e muitas vezes o estímulo doloroso da intubação orotraqueal, ele é maior do que o estímulo doloroso da sim, cirurgia, dependendo da cirurgia. bacana, Então, se eu perfeito. tiver uma boa analgesia periglótica, eu consigo fazer a manipulação da via aérea muito seguro, poupando ainda mais opioide, que foi o que a gente Sim, fez nesse legal. paciente. E E a de gente utilizou. indução, Gabriel, de indução, cara, para pré-oxigenar, vocês utilizaram a ketamina, mais o que? Só ketamina, para induzir o paciente a intubar. O que vocês Então, usaram? vamos lá. Foi a ketamina, Hum, 1,5 miligrama por quilo, dexmedetomidina, 1 micrograma por quilo em bolos, foi isso que a gente sim, utilizou, tá, por bolos. Ficou o remifentanil 005 e começou o PFS. O PFS, olha que, desculpa, o propofol não contínua, a gente conseguiu e o sulfato de magnésio também. E lidocaína na indução 1 sim, miligrama por quilo EV. É, quando eu estava com o alvo do Propofol, né, infusão contínua, de 1,8, ele já estava com um monitor de profundidade cerebral de 52. Então já ótimo, estava um nível de consciência bem seguro, vamos dizer assim, para a gente fazer a manipulação da via aérea sem alguma lembrança do paciente. Né? E durante todo o momento, aí com a ventilação, ele depois de 2,5 minutos, 3 minutos da infusão que começou o remifentanil, mais a dexmedetomidina, mais a cetamina, lidocaína, ele já foi percebido a apneia no paciente. Procedeu-se com a ventilação por catéter nasal em fluxo alto, 10 a 12 litros por minuto. O alvo, desculpa, o nível do monitor, do nível de consciência estava em 52. Fizemos a periglótica e a gente utilizou o laringótico, né? Então, foi uma intubação pelo laringótico, é uma das coisas que mudaram muito facilitou muito a nossa prática. é menos O traumático também, malampate, né? oi? É menos traumático também, né? Muito menos traumático. Pensando em agora em exposição a aerossóis, o laringótico é muito mais também, seguro do que o convencional. E ele transforma aquela via aérea que muitas vezes é, facilita o manuseio dessa via aérea difícil, né? Então a gente conseguiu, de fato, se fizesse um Cormac, talvez no laringo convencional fosse um Cormac 4, mas com o laringótico foi um Cormac 2. Então foi bem, ótimo, vamos dizer assim, uma intubação bem segura. A manutenção, a gente fez o cirurgião, ele faz a infiltração dos portais, uma cirurgia por laparoscopia, faz a infiltração dos portais. A gente tem trabalho nosso mostrando que com isso a dor no pós-operatório é muito menor, o consumo de opioide é muito menor. Então a gente sempre orienta as equipes, agora as equipes também já estão todas convencidas disso, que essa infiltração, a gente utiliza a ajuda muito. ropivacaína, nos portais tem muita diferença, né? Então, durante a manutenção, a gente não teve que. O alvo do Propofol em microgramas por ml de plasma ficou em torno, não chegou a 2, ficou em 1,7, 1,8, fez a infiltração. A gente trabalha com um relaxamento neuromuscular profundo, então a gente utiliza, fica com o TOF, monitoriza o paciente com o TOF. Com isso, a gente consegue, essa cirurgia facilita muito a nossa ventilação, a gente consegue fazer ventilação pneumoprotetora com níveis adequados e também com uma diferença de platô, de pico sobre PIP, também muito adequada, a gente consegue um relaxamento muito bom do diafragma, adequado com relaxamento profundo, né? Então a Perfeito, ventilação é facilitada e a pressão intraabdominal desses pacientes também. raramente passa de 10. Que isso, O pneu peritônio, quando muito, chega em 12. Nesse paciente com relaxamento profundo, a gente utiliza o Rocurone, monitora com o TOF, a pressão intraabdominal ficou em torno de 10. Então, o sofrimento da alça é menor, o peristaltismo ele recupera muito mais rápido, a qualidade da deiscência, desculpa, a chance de uma deiscência cirúrgica é muito menor, porque a microcirculação com uma pressão abdominal de 10, ela continua ativada durante a cirurgia. O peristaltismo ele volta mais precoce também. Então, ele já tem eliminação de flatos, menor índice de náusea e vômito. Então, são medidas que a gente utiliza na nossa intraoperatório, já visando o melhor desfecho para o paciente. A gente acaba utilizando a monitorização do bloqueador neuromuscular profundo também. E a manutenção
no Propofol infusão contínua, ou se for balanceada, a gente aqui utiliza o desflurano também com resultados muito semelhantes. O tempo cirúrgico foi de 50 minutos, 52 minutos. A gente fez de analgesia para esse paciente de pirona, a anti-inflamatório, a gente utiliza, e também a metadona. A metadona a gente utiliza uma dose de 0,05 microgramas por quilo. Então, esse paciente, peso ideal corrigido. Então, esse paciente ele recebeu, na verdade, 6 miligramas de metadona, 5 miligramas de metadona. A gente fez até uma dose menor pensando no risco de apneia. É infiltrado, além dos portais, a equipe cirúrgica ela também faz uma solução de infiltração, de irrigação no peritônio, com anestésico local também. Isso aí a gente está torcendo, né, para chegar aqui a BUP lipossomal, 1,3%, que com isso a gente teria uma analgesia aí de pós-operatório quase sem opioide de 48, 72 horas, que ela já está sendo utilizada também nessa infiltração de portais no pneu peritônio. Mas enquanto a gente não tem, a gente acaba utilizando o que está disponível no nosso arsenal terapêutico. O paciente, ele acordou depois que, na verdade, a hora que está fazendo já o curativo, como já está, a prática é essa, desses pacientes bariátricos. Quando está fazendo o curativo, já com os portais infiltrados, aí o fundamental é esse diálogo com a equipe cirúrgica até já fala, ó, vai desligando aí as coisas, né, porque a gente já tá fechando. E a gente tem esse diálogo, nesse caso com a equipe, como os portais já estão infiltrados, começa a fechar os portais, os orifícios, a gente já praticamente desliga a infusão de Propofol. Então, até que a hora que está acabando o curativo, a gente chama o paciente e o paciente já rapidamente acorda. E a periglótica é interessante também nesse caso, né? Sim, na minha prática, eu sinto muito mais segurança em já ir diminuindo os anestésicos, mesmo o paciente entubado ali com o finalzinho da cirurgia, porque o paciente, mesmo superficializando a anestesia, né, Gabriel, ele não vai tossir, reagir ao tubo, né? Eu acho isso fantástico, muito legal. Fundamental, a periglótica, então você percebe. Então, qual que é o estímulo doloroso que esse paciente vai estar fechando a laparoscópio? Nenhum. Os portais estão infiltrados e o estímulo doloroso, que seria mais do que os portais da intubação, está protegido pela periglótica. Exatamente. Então, você não tem tosse do paciente, ele não dissipa mais aerossóis para a sala, você não tem tosse que ele está forçando o abdômen e compromete a cirurgia também, porque você está indo na raiz do problema. Está infiltrado os portais, solução no peritônio, e a periglótica para ele tolerar o tubo. E isso, com certeza, facilita e me dá essa segurança, como você bem disse, vamos dizer assim, de superficializar a anestesia. Não tem com o que o paciente reagir. Ele está bem protegido do ponto de vista álgico, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito, muito bacana. A gente faz essa extubação com muita segurança. Nesses casos, o paciente, não é isso, mas o paciente ele fica até acordado fazendo sinais ainda com o tubo, para ter os drives respiratórios seguros para tirar, para fazer a extubação de maneira segura. Então, sem a periglótica, isso aí ficaria muito Gabriel, difícil. Você, para extubar esses pacientes, você transfere a ventilação mecânica controlada para um PSV ou deixa só um CPAP? O que você faz? Essa transição, como é que você faz? Sim, isso aí a gente aprendeu com o que a gente vem da robótica, a gente trouxe para esses pacientes também dos bariátricos. A gente geralmente ventila o paciente em ventilação controlada da pressão durante a cirurgia. Nas fases finais, onde a gente já o monitor, o nosso TOF já está mostrando alguma atividade e também a cirurgia está terminando, a gente passa para SMV ou a pressão de suporte. A gente tem e aí a gente já consegue deixar lá um drive para o paciente e o carrinho também acaba entrando algumas vezes. Aí depois que já está na fase do curativo, a gente deixa só no CPAP. Então é isso que a gente faz, a nossa transição é essa. Ventilação controlada da pressão, SMV a pressão ou PSV, dependendo aí do que tiver disponível na sala do tipo de carrinho. E depois no CPAP, e a gente deixa em espontânea também. Aí sempre é legal, mesmo na espontânea, às vezes quando coloca, isso é uma dica que às vezes passa desapercebida no dia a dia. A hora que deixa o paciente em espontânea,
aí pega a válvula lá, o pop-off e zera. Não, na espontânea, deixa lá o pop-off 7, Exatamente. 8, porque senão eu estou perdendo todo aquele meu trabalho de Sim. pneumoprotetora, de recrutamento alveolar, que eu já deixei na espontânea com o pop-off totalmente aberto. Deixa um pop-off lá de 7, 8, né? Então, Senão isso o aí que a alvéolo gente tem. colaba e depois vai fazer a telectasia lá na frente e acaba aqui, né? Justamente. Então, a hora que passa para a espontânea, vai lá e tira e zera o pop-off. Não, deixa a válvula lá no 7, no 8, né? Porque é uma coisa para você não ter a telectasia. Uma coisa E a gente interessante, procede. Gabriel, achei interessante também que quando estava falando isso, eu fico imaginando você falando da fisioterapia imediatamente após a extubação, porque é uma forma de continuar o trabalho que você fez durante a cirurgia, né? De manter Sim, os alvéolos abertos, né? Porque uma coisa é sim. se você extuba o paciente e ele dorme, aquele conteúdo abdominal, cara, né? Empurra o diafragma para cima e começa a teletizar tudo de novo. Sim. Então, eu acho que esse trabalho que você fez durante a cirurgia e depois ser continuado logo após, eu acho que é fantástico, cara. Achei muito legal. Não, é a multidisciplinaridade, né? Toda vez que a gente tem um trabalho multidisciplinar em qualquer área, o Bem, ganho é muito maior. O que você está entregando para o paciente é muito melhor. E a fisioterapia na sala, nesses casos da bariátrica, visando a recuperação precoce, ela nos ensina muito também. com Né? Então a certeza. gente consegue pegar várias coisas e acaba utilizando em outras cirurgias. Né? Então o ganho é um ganha-ganha contínuo, como também ela também aprende algumas coisas com a gente. Então Sim, esse paciente, após estubado, já começa com exercícios respiratórios, mesmo na sala de cirurgia, e já é ofertado um copo de água para o paciente já. Então ele já acorda fazendo a fisiorrespiratória na sala e também com um copo d'água do paciente já toma na sala de cirurgia. Se ele estiver bem seguro e bem confortável, logicamente aí tem que ter uma mudança de estrutura mesmo, eu digo de mão de obra nossa também. Esse paciente ele já fica em pé na sala, né? Então ele já se sente confortável para isso e ele pode ir andando para a recuperação pós-anestésica. A gente utiliza, já é conversado com o paciente. Nesse caso foi isso que a gente fez. O paciente ele vai e aí tem que ter toda uma estrutura também para não expor, estrutura física mesmo, né? Física de ficar sempre gente do lado do paciente sim. e também para não expô-lo na situação pós-cirúrgica imediata em relação aos outros profissionais ou aos outros pacientes. A gente acaba utilizando algumas. Teve que mudar uma parte da estrutura do hospital também para possibilitar Cara, esse tipo de conduta. muito legal. Eu acho que uma coisa que você falou também, muito legal, deixar o intestino assim, eu acho que antes de iniciar a anestesia, você já está pensando no intestino do paciente, cara. Isso é uma coisa fantástica. À medida que você evita ventilar, né, que você já abrevia jejum, né, que você utiliza menos pneu peritônio, que Sim. você já dá um copo de água para ele para estimular a peristalse. Cara, isso tudo Putz, a incidência de fístula, de ilho paralítico, de trombose venosa. Cara, isso aí vai. Vocês vão zerar praticamente a incidência dessas complicações. Eu acho incrível. E a gente monitora náusea e vômito no pós-operatório, né? A gente utiliza não falei, mas a gente utiliza ondansetrona de rotina, mas a nossa náusea e vômito nesses pacientes, a nossa náusea e vômito global é muito baixa, não chega no pós-operatório a 3%. Nesses pacientes, até no N que a gente tem desses pacientes visando a alta precoce, eu posso hoje afirmar que ele é zero. Porque as coisas, às vezes, e outra, está deixando de utilizar o opioide, que é uma das causas de náusea no Sim, paciente. Então, a gente está fazendo abreviação de jejum, trabalhando com pneumoperitônio menor, já ofertando água, melhorando o peristaltismo, a microcirculação do intestino, ela praticamente não é rompida com essas sim. medidas, utilizando menos opioide, o paciente ele não tem não vai ter náusea e vômito. A náusea e vômito ela retarda mais a alta, isso todos é bem sabido, do que dor, do que outro desconforto, né? Logicamente você tem que o paciente tem que sentir tá satisfeito, sem dor, sem náusea, sem vômito, sem tremor, mas a náusea e vômito, se o paciente, olha que ele está para ter alta, se ele tem um episódio de vômito, isso aí ele pode ser. Tem alguns trabalhos falando que isso aí pode encarecer a estadia dele, em média, $1.500 a $1.600. Porque aí você tem que retarda a alta, o leito fica parado, de repente, dependendo da cirurgia, ao vômito você tem que excluir outras coisas. Então, são coisas simples que, além de ter um custo maior,
traz desconforto e insegurança para o paciente. Com certeza, Gabriel, fantástico. E assim, pensando nisso tudo que você falou, pô, apesar de ser uma cirurgia de 50 minutos, né? Olha o planejamento anestésico, né? Olha os mínimos detalhes que você se preocupou, né, cara, e que faz diferença, né? E eu achei interessante essa anestesia venosa total, multimodal, antiperalgésica também, que você utilizou várias medicações antiperalgésicas, combinada, né, com infiltração local mais anestesia, que eu costumo dizer que a periglótica é uma anestesia loco-regional, né, como outra qualquer. Então, eu achei uma anestesia interessantíssima e do ponto de vista não só do intraoperatório, né, como todo esse cuidado, né, pré e pós. É como você disse, né, a cirurgia em si, essa equipe faz nesse tempo, quase mais, mas só que os preparativos, a gente brinca, é como uma festa, né? A festa passa rápido, só que o planejamento vem de meses, né? Vai guardando dinheiro, vai contratando coisa, vai vendo os detalhes de cada coisa. Então é mais ou menos isso. Você tem que montar uma estrutura, ter um convencimento de toda a equipe, desde a abreviação de jejum, da melhor técnica anestésica, ou não a melhor, mas a mais adequada naquele momento. Pode ser que daqui a algum tempo a gente mude também. A técnica de ventilação, a técnica de hidratação. O paciente, nessa cirurgia, que ele vem com uma abreviação de jejum, uma cirurgia que não sangra, eu não preciso fazer uma hidratação volêmica nesse paciente. Na verdade, é mais a Venox para fazer as medicações. Então, eu evito edema, evito hiperidratação. Praticamente, o paciente, durante esse procedimento, ele recebe 500, 600 ml, se tanto, de cristalóide balanceado. Então, são várias medidas que você pode ter impacto no pós-operatório, vão ter impacto no pós-operatório. E esse paciente foi mais um caso que a cirurgia, então, primeiro horário, 7 horas da manhã, 9 horas, 19 estava na recuperação pós-anestésica, já com a físio, foi para o quarto, ele consegue ir para o quarto também, ele foi para o quarto dele também caminhando, então você imagine já isso, a prevenção de tromboembolismo que tem, não só a parte respiratória, mas o ganho de todos, né? O ganho global desse paciente. A própria deambulação precoce, né, Gabriel, aumenta a peristalse intestinal, cara, né? Isso, então, perfeito. Perfeito. Não só a parte respiratória que você falou, achei legal demais. E às 3 horas da tarde, ele mandou um WhatsApp agradecendo que já estava na casa dele e ia poder dormir na casa dele sem ter o desconforto de dormir no hospital. A gente pega algum caso, às vezes pode parecer exagerado a conduta, mas eu acho que a gente tem que pegar a ideia das coisas. Logicamente que a gente não é de um dia para o outro que vai fazer fast track em cirurgias robóticas, em cirurgias bariátricas ou cirurgias de grande porte. Mas se você pegar algumas ideias e você encurtar, de repente a internação, o tempo de internação hospitalar cai global de 2,2 para 1,7 dias, ele vai cair de 3 para 2 dias, de 4, já é um ganho muito grande para o paciente, mas para a instituição também. Você ganha um turnover de leito muito rápido, melhora o turnover de leito. Então a gente pegou um caso, talvez pode parecer que é o que a gente faz aqui na prática, nesses casos, mas é a ideia que eu acho que vale muito a pena. São algumas medidas, o anestesista tem que sentir parte integrante disso, que ele tem que estar inserido na instituição, com as equipes cirúrgicas, mas também na instituição, que ele pode contribuir muito para o ganho do paciente, satisfazendo o paciente, mas também na cadeia da instituição de melhorar o turnover de leitos, uso racional de medicamentos, uso racional de leitos, recuperação mais rápida, entregando o melhor desfecho, né? Então, por exemplo, com isso, algumas outras fontes pagadoras, outros convênios, já vêm conversando com o nosso hospital também, que quer trazer as cirurgias para cá, porque ele tem um paciente que a chance dele ter uma alta precoce é maior do que em outras instituições. Então, acaba sendo um ganho para todos, né? E a transparência é fundamental que a gente consegue aplicar os indicadores no dia a dia. Poxa, uma cirurgia de 2 horas que o paciente teve alta em menos de 12, né? Vamos pensar assim. Cara, é fantástico. Inclusive, você pode aumentar muito o número de cirurgias, né? O leito está sempre vago. Muito legal, Gabriel. Eu sempre tento alertar as pessoas também em relação a isso, né, cara? O papel do anestesista está aumentando muito, cara. A nossa capacidade de atuação dentro de uma instituição, de um hospital, é enorme, igual você falou. E você, como chefe de um serviço de anestesia,
né, como parte integrante aí de um grande hospital, né? E falar isso para a gente consegue imaginar que realmente é possível construir isso tudo e ficar bom para todo mundo, né? Para o paciente, para a instituição, para o anestesista, para o cirurgião. Fantástico, cara, que caso maravilhoso, muito legal mesmo. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de abordagem multidisciplinar, com o anestesista sendo ator principal também, né? Não só mero coadjuvante ali, e eu acho que isso é o futuro da anestesiologia, né? A gente ser também ator principal no sentido de ser responsável e ser importante tão quanto, né, os outros profissionais envolvidos. Então, acho que isso é muito bom. Tem a ideia, né, que a gente está diretamente relacionado ao melhor desfecho, a melhor entrega tanto de desfecho para o paciente, para a instituição, né, e o que a gente fala, a melhoria tem que ser contínua. Então, hoje o que a gente está utilizando tem uma evidência que está funcionando, com certeza, daqui a algum tempo vai surgir alguma outra coisa que a gente pode incluir no nosso arsenal, né? Isso aí vai ser um ganho ainda maior. Então, acho que é isso. E essa ideia do que a gente vem falando é muito que o Anestesia 1 traz, né? A gente tem que ter um mindset de captar novas coisas, captar novos ensinamentos, né? A única constância do mundo é a mudança. Então, a gente não pode ter aquela, mas eu nunca fiz assim, eu não vou fazer do meu jeito dar certo. Tá bom, mas tem gente fazendo, está tendo um bom desfecho. Por que não ver o que esse cara está fazendo que eu posso fazer igual? Isso aí que a gente está fazendo aqui, a gente aprendeu com vários centros que estão fazendo. Então, você vai criando o seu. Mas acho que o principal é ter ideia. O aprendizado ele é contínuo. Nós somos eternos aprendizes. Então, acho que a gente tem que ter a cabeça aberta. Isso é muito aí que o Anestesia 1 traz, né? São temas, às vezes, polêmicos, que alguns nem deveriam ser mais polêmicos. Mas é que toda vez que envolve quebra de paradigma, que sai da zona de conforto, pode trazer alguma discussão, mas sair da zona de conforto. Aliás, né, Renato, acho que zona de conforto não existe mais faz tempo, graças a Deus. Faz tempo, né? A gente, inclusive, né, Gabriel, você é atleta, jogador de tênis, eu também pratico triatlo, amador, já competi bastante, e a gente sabe muito bem que dentro de uma zona de conforto não há evolução, né, cara? Nada, né? Então a gente precisa sair da zona de conforto para melhorar, para se sentir mais capaz, né, de abraçar e de conseguir conquistar as coisas, né? Isso é muito... Duas coisas elas não coexistem. Falta, vamos dizer assim, conforto e crescimento. Isso aí não coexiste. Não existe crescimento com conforto, né? Exatamente. Isso aí é impossível. Conforto. A gente tem que sair um pouco dessa zona de conforto e sofrer um pouquinho para poder depois ter resultados. Gabriel, legal. Muito obrigado pelas considerações. Fantástica anestesia, parabéns pela estrutura, por tudo que você criou, por tudo que você propõe e por essa anestesia moderna e individualizada que você faz. Sim. Você faz uma anestesia não copiada de um grande centro americano. Você faz uma anestesia no qual você pegou várias informações atuais, diferentes e que tem essa possibilidade de melhorar a sua anestesia, mas você individualizou para a sua estrutura, para o seu tipo de paciente, para a sua demanda, né? Isso é o mais importante também, né? Eu acho que você criou um protocolo seu, institucional, mas que funciona para você. Obviamente, né, cada um tem que ter saber qual a sua população de indivíduos, de paciente, de estrutura, para poder realizar uma anestesia individualizada e linda como essa que você fez aí. Muito legal. Legal. Eu agradeço mais uma vez. A gente fala que essa individualidade ela é muito importante. A gente tem que valorizar o que o paciente traz, valorizar também o que aquela equipe cirúrgica traz. Com certeza a gente consegue vamos fazer o mais seguro para o paciente e também satisfazendo a equipe cirúrgica. E é interessante essa visão individualizada que muitas vezes ela torna personalizada. Aquele mesmo indivíduo, paciente, durante uma cirurgia de grande porte, ele passa por vários personagens que a nossa conduta muda de acordo com o personagem. Então ele entra euvolêmico, torna-se hipovolêmico, depois torna-se inflamado. Então, o mesmo paciente, muitas vezes o cuidado dele vai ser diferente em várias etapas aí do perioperatório. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que ir ajustando aí passo a passo as coisas.
Muito massa. Parabéns, Gabriel. Obrigado por essa discussão. Obrigado a você. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E, pessoal, obrigado aí pela audiência. Mais um Challenge Case fantástico com o Dr. Gabriel Redondano. Muito obrigado aí pela presença e que vocês possam aproveitar bastante esse Anestesia On 3 internacional, só com palestras maravilhosas, mini cursos, workshop. Conto com vocês para as próximas palestras, próximos eventos do Anestesia On. Um grande abraço e até mais. Valeu, Gabriel. Até mais. Tchau.